Bom dia, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 18 de agosto. O evangelho de hoje é Mateus 19, 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, terça-feira, e o evangelho de hoje dá uma resposta, inclusive, à palavra de Deus de ontem, daquele homem que chegou próximo de Jesus e perguntou assim: Senhor, o que devo fazer para receber de herança a vida eterna? E depois, ao longo do evangelho, Jesus dizia ainda: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Esse tesouro é o tesouro espiritual que todos nós temos na vida da gente. Esse que é o importante. Mas o evangelho de hoje, então, nós temos dois temas aqui desenvolvidos. O primeiro, o risco das riquezas, o segundo, a recompensa dos que delas se desapegam. Então, o primeiro nos faz realmente refletir, porque os discípulos também ficaram espantados, né? E achavam que era absurdo. E depois, no desenvolvimento, então, do segundo ponto, o desapego das riquezas é muito eficaz para a renovação, assim, da nossa vida. Meus irmãos e irmãs, esse evangelho me faz pensar no tempo que eu trabalhei em Angola, na África. Tempo de guerra que estava por lá. E quantas vezes eu ouvia dizer assim, as ciladas do inimigo, quando alguém enganava os inimigos para assim ir e ter um caminho mais livre, quem sabe, para a guerra, né? As riquezas são uma cilada. Assim a gente diz, as riquezas são uma cilada, são muitas vezes um engano. É verdade que às vezes nós vemos pessoas que são abastadas economicamente e sabem muito bem perceber os irmãos e irmãs que sofrem, que padecem, e sabem ser solidários, e sabem ajudar, e que se diz assim: quem dá aos irmãos e irmãs necessitados, empresta para Deus. É o evangelho vivo, é a caridade, a prática da caridade.
E feliz é aquele que sabe viver, como nos diz Mateus, inclusive 6,11, com o pão cotidiano, com o necessário para viver, o pão que representa as coisas básicas, importantes que precisamos assim para viver bem. E às vezes também, quando vemos pessoas que não têm muita coisa, mas acaba sendo apegado. Depende de quê? Depende do coração de cada um de nós. Depende como é importante quando a pessoa sabe, consegue viver com o pão cotidiano. E Paulo nos diz de saber adaptar-se. E assim nós vemos uma palavrinha muito importante desse evangelho: saber se desprender, o desprendimento, assim, muitas vezes das coisas materiais para ter os bens espirituais. Possuir o reino aqui na terra, viver o reino de Deus aqui na terra. E como nos diz o Papa Francisco, na verdade, conforme a vida vai passando, a velhice vem chegando, nos damos conta que não precisamos também, quem sabe, de uma casa enorme, até porque tem a preocupação das limpezas, não é verdade? Especialmente as donas de casas, ou quem limpa a casa, né? Quanto menor, melhor, para assim até poder limpar melhor. Então, possuir o reino na terra como esse tesouro dos céus. E Jesus nos diz, nos fala: aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, terá 100 vezes mais. Isso eu percebo em minha vida. Quantos irmãos e irmãs, quantas famílias que eu encontrei ao longo da missão, da vida como sacerdote, em lugares que a gente trabalhou e que a gente buscou levar, assim, a mensagem do Evangelho, buscou levar a palavra de Deus. Então, tenhamos cuidado, muitas vezes, com os enganos das riquezas, com os enganos das... Quantas vezes ajudamos uma pessoa, logo pensamos: o que será que essa pessoa pode me retribuir? Cuidado. Como é importante. Muitas vezes, claro que também tem um mundo comercial, né? Mas, assim, aquela atitude do coração de quem dá com uma mão, estende com a mão e sabe dar, consegue ajudar, porque o coração está livre para amar, está livre para ajudar, que muitas vezes nós nos apegamos tanto às coisas, às pessoas, aos bens, e de repente sentimos que tudo passa. Meus irmãos e minhas irmãs, então essa palavra de Deus nos ensina ao desprendimento e nos apegar ao tesouro do céu, nos ensina a nos apegar ainda mais à palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje é terça-feira, 19 horas, nós temos a Santa Missa da Saúde. Nos acompanhe através do Facebook Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Um abençoado dia.